Olá, camaradas, tudo bem? Eu sou Estúdio 17 e hoje eu estou numa live especial fazendo a minha participação no canal RR Rodrigues na Real. A minha participação, né, do canal Rodrigues na Real será uma participação diferente, onde eu estarei passando informações para vocês, né? E informações essas que eu costumo falar nas minhas palestras e nas minhas mini palestras em relação aos Illuminati e à nova ordem mundial. E a informação que eu vou trazer hoje para vocês, né, é de uma forma um pouquinho aprofundada, mas vou tentar simplificar ela para o melhor entendimento para vocês, tá bom? Porque o que vocês precisam saber é o que realmente vem ocorrendo, né, dentro de sua casa. Como esses demônios conseguem entrar em sua casa sem ao menos você perceber, tá? Então, agradeço a todos que estão aqui assistindo. Se inscrevam no canal do Rodrigues, na Real, tá bom, camaradas? Façam parte desse canal, ajudem o canal do Rodrigues na Real a começar a crescer, né? Para que ele possa ajudar e alertar outras pessoas, tá bom? Então, quero informar a todos vocês que a live de hoje, ela vai ser uma live grande, tá bom? Por que grande? Para vocês, é algo para vocês conhecerem, não saberem, e sim conhecerem. Por quê? Porque quando você sabe, o que acontece? Você sabe e fica naquela, né? Aí quer alertar as pessoas, quer alertar os familiares, quer ficar postando em grupos de WhatsApp, quer ficar discutindo em grupos de WhatsApp, né? Por quê? Porque você sabe, é aquela coisa, todo mundo sabe. Agora, conhecer, isso é diferente, e é isso que eu vou trazer para vocês poderem obter conhecimento, porque quando você deixa de saber e começa a obter conhecimento, você para de perder tempo em debates, em grupos de WhatsApp, em querer fazer justiça, em querer alertar as pessoas. Quando você obter conhecimento, você vai atrás de mais conhecimento, procura se aprofundar mais nas informações, para que no futuro você possa sim ajudar outras pessoas a despertar, tá? E talvez fazer um trabalho como eu estou fazendo agora para vocês. Então, o que eu vou passar aqui para vocês, né, é algo com profundidade e é algo para vocês terem conhecimento, porque saber todo mundo sabe, agora conhecer aí é diferente, aí a coisa complica. Então essa live eu vou fazer em 4 partes, tá bom? Porque assim, eu vou fazer em 4 partes porque às vezes a pessoa não tem um tempo para ver, acompanhar toda a live, né? Então pelo menos eu separando em 4 partes, aí você pode, né, mas antes mostrar aqui para vocês Bíblia Sagrada, né? Você aí que é do sistema religioso ou que já fez parte do sistema religioso, você vê assim muitos irmãos da igreja falando, né, que não consegue ler a Bíblia, né, porque sempre quando vai ler a Bíblia fala que começa a dar sono, começa a dar cansaço, né? Aí o irmão fala, é o capeta, ele está tentando, ele não quer que você tenha conhecimento da Bíblia, né? É sempre isso, né? Mas na verdade isso daí não tem nada a ver com o capeta, tá bom, camaradas? Deixando bem claro aí. Isso daí que acontece com a gente é de um líquido que se espalha no nosso corpo, né, que é chamado adenosina. Esse líquido, ele começa a se espalhar pelo nosso corpo conforme o nosso trabalho do dia a dia, entendeu? Então, aquilo dali, ele vai alertando que a gente, né, precisa ter um pouquinho de descanso. Então, quando você vai ler um livro e começa a dar sono, é porque esse líquido, né, a adenosina está sendo ativado e ele está pedindo para você descansar. Geralmente, esse líquido libera quando você tem uma noite mal dormida. Às vezes você acorda bem e acha que está 100%, né? Mas acordar bem é uma coisa e acordar disposto é outra. Então, geralmente, é isso que acontece. Tanto que, para você ter um sono totalmente perfeito, né, e estar 100% disposto, né, você precisa mais ou menos de 7 horas de sono, né? Então, tendo essas 7 horas de sono, talvez você não libere essa adenosina, tá bom? Então, é isso que acontece.
tem nada a ver com o demônio. Você pode ver que os irmãos falam que quando eles não conseguem ler a Bíblia é porque o demônio atenta. E quando eles não conseguem ler algum livro que não seja a Bíblia, eles falam que não conseguem ler porque é chato demais. Mas não é verdade, né? Quando eles não conseguem ler, é devido à adenosina. Agora, quando eles acham chato demais, é porque geralmente eles não têm conhecimento, né? E eles não procuram entender sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá, camaradas. Depois dessa introdução, eu só quero, antes da gente ir para vias de fato, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui vou indicar uns livros para vocês, tá bom? Que vai ajudar muito vocês no despertar e para um melhor conhecimento dos dias atuais que vem ocorrendo, né? Com esse poder aí que a nova ordem mundial quer fazer de conquista, tá? Tem esse livro aqui, que eu indico para vocês, George Orwell, A Revolução dos Bichos. Tem esse livro aqui também, George Orwell, 1984, O Grande Irmão, o Big Brother. Tem esse livro aqui, é um livro poderosíssimo, Maquiavel Pedagogo. Tem esse livro aqui, que é importantíssimo para o seu conhecimento, Fahrenheit 451. E esse daqui que também é muito importante, que fala muito do que vocês gostam de saber. Política, Ideologia e Conspirações. Tá? Aqui. E os dois últimos livros aqui para indicar. Esse livro aqui, né? Você que gosta de música, O Poder Oculto da Música. É importante vocês saberem disso. E, para fechar, esse daqui. Musicalismo. Bom, camaradas, então, fechando a introdução, e vamos entrar na primeira parte, tá? Da live para trazer as informações. Então, essa é a primeira parte. E a primeira parte, eu vou falar para vocês sobre o quê? Sobre... deixa eu tirar aqui. Vou falar para vocês sobre a janela de Overton. Vocês precisam saber o que é a janela de Overton. A janela de Overton é o que, camaradas? É você aceitar o inaceitável. E você aceitar, é assim, a janela de Overton é para você aceitar o inaceitável. E o que é aceitável, você agir como inaceitável. Ou seja, você achar uma coisa absurda normal e que não é absurdo você achar uma coisa anormal. A janela de Overton, né, ela tem várias faces. Ela é muito usada na política. É por isso que você vê muitas pessoas, né, acreditando em coisas cegamente, em coisas absurdas que seus políticos passam. Por quê? Porque eles foram induzidos pela uma janela de Overton. Isso é uma arma poderosíssima que vem entrando nas nossas casas. E eu vou falar aqui para vocês como ela funciona, né? Vou dar um exemplo bem simplificado para o melhor entendimento para vocês. Assim, como eu formo uma janela de Overton. Vou dar um exemplo. Eu venho no Brasil e venho com um projeto de aborto, né, das mulheres poderem fazer aborto com 9 meses de gestação. Só que esse meu projeto não é aceito, né, porque eles acham que é um absurdo abortar com 9 meses de gestação. Então, o que acontece? De 9 meses, eu baixo ele para 6 meses. Ele não é aceito. Então, eu baixo ele para 3 meses. Ele também não é aceito. Eu baixo ele para 1 mês. Não é aceito. Então, o que eu faço? Eu baixo ele para 3 semanas. 3. Aí ele é aceito. Então, quando eles aceitam, o que acontece? Abrir uma janela de Overton. Então, o que eu faço? Eu começo a trabalhar
eu começo a trabalhar a partir dessa parte, né, que eles aceitaram a minha proposta. Lembrando, camaradas, que a janela de Overton ela pode levar anos e até décadas para serem concluídas, tá bom, camaradas? Então, as pessoas que trabalham nisso de forma diabólica, elas não têm pressa, né? Elas esperam o momento certo. Então, o que acontece? Eu começo a trabalhar nessas 3 semanas, né? E mais para frente, dependendo do tempo que levar, eu falo: olha, eu estou com um projeto agora. Já que vocês aceitaram o aborto de 3 semanas, vamos fazer um aborto para um mês. Porque, assim, dependendo do mês, 3 semanas já completa o mês. E, às vezes, para completar, vocês aceitaram por 3 semanas. E para completar o mês, só falta uma semana. Então, pô, dá para a gente fazer. Então, o que acontece? As pessoas aceitam e falam: não, beleza, faz aborto com um mês. Abrir mais uma janela de Overton. Aí, mais para frente, eu falo: ó, vocês aceitaram o aborto com um mês. Então, vamos pular logo para 3 meses, pô, porque pô, de um mês de um mês para dois é 3, então é rapidinho, vamos aceitar aí os 3 meses. O que acontece? Opa, você que falou é verdade, então, aborto de 3 meses, vamos aceitar. Abrir outra janela. Então, o que acontece? Aí eu chego, então, vocês aceitaram o aborto de 3 meses, então vamos fazer o aborto de 6 meses, porque de 3 para 6 é 3, rapidinho. Opa, então pode fazer o aborto aí de 6 meses. Aí depois eu venho. Então, vocês aceitaram de 6 meses? Então vamos fazer o aborto de 9 meses. Porque 9 para 3, de 6 para 9 é 3. Então o que acontece? Opa, pode fazer então. Ou seja, cheguei no meu objetivo. Então, é isso daí que eles estão fazendo. Isso daí é um perigo que vem acontecendo na sociedade. E como você pode perceber uma janela de Overton? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você aí que está assistindo na TV, né? Posso dar outro exemplo aí para que vocês possam captar uma janela de Overton aí da sua casa, né? Além dessa explicação que eu acabei de fazer para você ter um melhor entendimento. Como você pode captar uma janela de Overton? Através de um noticiário onde eles defendem o bandido. Posso dar um exemplo para você. Bandido violenta criança, bandido estupra criança, bandido mata criança. Policial encontra bandido e mata ele com 3 tiros. Bandido morre e deixa uma filha de 5 anos. Onde está a janela de obra? Nesse final. Por que esse final? O bandido morre e deixa uma filha de 5 anos. Porque mexe com o emocional da pessoa, né? A pessoa começa a ter pena do bandido. Por quê? Porque ele morreu e deixou uma filha de 5 anos, que vai ser órfã. Quer dizer, as pessoas começam a ter pena do bandido, né? E começam a tratar o policial como um inimigo. E a criança que ele violentou, estuprou, matou, que foi a maior vítima de tudo isso, acaba caindo no esquecimento. Então, isso é a janela de obra. Isso é demoníaco. E você vê muito essa idolatria, a bandidolatria no Brasil. Você vê muito em novela. Até em alguns filmes, né? O filme inteiro comete atrocidades, mata pessoas, só que tudo que ele queria era viver feliz com o seu amado. E as pessoas ficam com peninha, né, dele. E então isso daí é terrível, camaradas. Então é assim que a janela de Overton funciona, dessa forma demoníaca, tá bom? Você pode ver aí uma coisa que vem ocorrendo aqui no Brasil, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que acompanhar os noticiários, é o quê? No mês passado, em Brasília, eles fizeram uma discussão de pauta aqui no Brasil para que a pornografia não seja algo proibido para crianças, que seja algo normal. Olha só que loucura. Isso é uma janela de Overton.
E quer dizer, muitas pessoas vão aceitar, por quê? Por causa do seu político de estimação. Que nem eles querem transformar a pedofilia não como crime, e sim como opção sexual. Tudo isso ocorrendo no Brasil, e muita gente não sabe, né? Vocês têm que se informar, camaradas. Tem que se informar, tá bom? Outra coisa, eles querem transformar a pedofilia não só como opção sexual, mas o pior, tratar o pedófilo como criminoso, e sim como uma pessoa doente. Ou seja, para a esquerda, quem quer fazer esse projeto é a esquerda, tá? É a esquerda, são os progressistas, enfim, esse bando aí da turma das vítimas da sociedade, né? Então, eles querem o quê? Eles querem transformar o pedófilo em um doente, ou seja, o pedófilo ele não pode ser preso, ele tem que ser internado, tem que ser tratado, porque ele é um doente. Olha só que algo demoníaco, camaradas. E o pior, há 4 meses atrás, teve uma professora no Rio de Janeiro que pediu para o presidente Jair Bolsonaro ser impeachmentado porque ele persegue pedófilos. Olha só o que ela falou. E o pior, muitas pessoas apoiaram essa mulher simplesmente porque não gosta do presidente Jair Messias Bolsonaro. Porra, você apoiar a pedofilia só porque o Bolsonaro é contra a pedofilia, isso é demoníaco doentio. E se você apoia a pedofilia só porque o Bolsonaro é contra a pedofilia, meu camarada, você já perdeu a sua alma. Você já perdeu sua alma. Você já está entregue ao demônio. Tá? E muitas pessoas estão aderindo a isso. Por quê? Para ser contra o presidente. Ou seja, eles já foram envolvidos pela essa janela de Overton. Estão totalmente demonizados. Eles não possuem mais alma nem espírito. Como você pode apoiar a pedofilia só porque o presidente Bolsonaro é contra? Isso daí é doentio. É doentio, camaradas. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Tá? Porque isso eles estão jogando na cabeça de vocês. Vocês viram o que ocorreu na Globo quando o Drauzio Varela abraçou aquele pedófilo na cadeia, aquele gay pedófilo na cadeia. Eu tenho certeza que muitos aí choraram, né? Ficaram comovidos. Por quê? Porque eles fazem essa jogada de comoção, fazem essa jogada emocional. Coloca a musiquinha de fundo, né, para mexer, né, com a sua mente. Porque musiquinha de fundo mexe com a pessoa. Tá? E faz você se emocionar com aquilo, né? Você se emocionar com um monstro que destruiu uma criança. Então, isso é uma janela de Overton, camaradas. Preste atenção. Isso é demoníaco. Tá bom? Então, deixando aqui para vocês sobre a janela de Overton. Olha, eu vou dar uma explicação assim, até bem simples do simples também, para vocês entenderem como a janela de Overton entra no nosso dia a dia. Vai, você é casado, tem uma mulher em casa. Aí a amiga da sua esposa fala, né? Poxa, vamos lá no salão de beleza lá, né, fazer manicure e pedicure, serviço completo, é R$ 50. Aí a tua mulher fala, pô, R$ 50, caramba, é muito caro, eu não tenho esse dinheiro. Ah, vou pedir para o meu marido assim. Aí o que acontece? O maridão chega em casa, aí a tua esposa vai lá e fala, mozinho, e ela precisando de R$ 50. Mozinho, me empresta R$ 100. Aí o maridão vai falar, pô, amor, R$ 100 é muito. Olha, se tu quiser, eu tenho 50. Aí ela vai falar, não, tudo bem, 50. Ou seja, ela conseguiu o que queria. E isso é uma janela de Overton. Por quê? Porque quando a pessoa... lembrando que isso daqui que a mulher fez não é do mal, não, tá bom? Porque, como eu falei, a janela de Overton ela pode ser usada de forma contrária, mas também pode ser usada para o bem, tá bom, camaradas? Então, quando ela fez isso, é por quê? Porque ela sabe
que se ela desse o valor exato, ela não ia obter o valor que ela quer. Porque o preço, talvez a pessoa ia querer diminuir o preço. Porque tem essa coisa, quando você pede o dinheiro emprestado para alguém, só que você dá o valor exato, né, você não vai conseguir. Porque de bate-pronto, dependendo do valor que você está pedindo, a pessoa do outro lado que você pediu vai achar um valor alto. Pode ser até R$ 5, mas ele vai achar, no psicológico dele, ele vai achar um valor alto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, né? Por isso que eu falei, né? Aí ela queria R$ 50, aí o maridão, só que ela pediu para o maridão R$ 100, só que o maridão achou que era muito caro, muito alto, e falou, R$ 100 eu não dou, se tu quiser eu te dou 50, ou seja, metade. Janela de Overton. É assim que funciona, tá? Eu espero que as mulheres que estiverem assistindo aí não fiquem com raiva de mim, viu? Porque, assim, as mulheres fazem muito dessa jogada de janela de Overton, só que elas fazem de forma indireta. Indireta é quando a pessoa não sabe que isso é uma janela de Overton, tá? Então, elas são expert em fazer janelas de Overton, né? É a mesma coisa quando você aí, né, o maridão aí tá meio quebrado, aí vai pedir dinheiro emprestado para o amigo, né? Pô, preciso de tanto, tá, né? Ou seja, o maridão ele nunca pede o valor exato, né? Porque se ele pedir o valor exato, ele não vai conseguir. É a mesma coisa quando você vê morador de rua, né? Quando ele pede R$ 1. Ele pede R$ 1 já sabendo que você vai dar 50 centavos. E você dando 50 centavos é o que ele quer, porque ele pega, vai no bar e compra um cigarro solto. Às vezes tem pessoa que age de bom coração, fala, pô, R$ 1 não, pega R$ 2. Só que aí ele também consegue o que quer. Por quê? Porque com esses R$ 2, em vez de ele comprar o cigarro solto, não, ele vai numa bocada e compra sua pedrinha de crack para fumar. Então, essas são as janelas de Overton que ocorrem no nosso dia a dia, tá bom, camaradas? Então, fechando essa parte aí de janela de Overton para o melhor entendimento para vocês. Agora vamos para a parte 2, que também é importante. Deixa eu colocar aqui a parte 2. Aí, parte 2. A parte 2, camaradas, eu vou falar sobre o enquadramento, tá bom? O enquadramento. O que é o enquadramento, camaradas? Enquadramento é quando você se torna enquadramento quando você só repete o que todo mundo fala, sem ao menos saber do que se trata e sem realmente você saber do que está falando. Então isso se chama enquadramento. É como se fosse um quadro, né? Ele é fechado, né? Não tem por onde você sair, é enquadramento. E geralmente, né, esse enquadramento também faz parte do sistema da nova ordem mundial, porque deixa a pessoa limitada. E também é um sistema de emborrecimento. Porque em vez de a pessoa raciocinar, não, a pessoa quer simplificar para generalizar. Repetindo, a pessoa não quer pensar, não quer raciocinar. Ela quer simplificar para generalizar. Então, esse é o enquadramento. É quando você vira papagaio de pirata e repete o que todo mundo fala, se ao menos você saber do que se trata ou do que você está falando. Vou dar exemplo aqui para vocês aqui do que é enquadramento e vocês precisam sair desse enquadramento aqui para vocês. Quando se fala de política, o que você fala? Nossa, todo político é ladrão, todo político não presta, todo político é filho da puta, tudo ladrão, tudo canalha, né? Isso é enquadramento, porque você está simplificando e generalizando. Enquadramento. E os pastores? Todo pastor é ladrão, todo canguloso, só quer saber de dinheiro e ficar comendo as irmãzinhas. Né? Nenhum deles presta. Enquadramento, você está generalizando e simplificando para não ter problema de raciocinar. Enquadramento. Aí os padres.
todo padre é pedófilo, todo padre tem envolvimento com os escândalos, né? Se esconde atrás da religião, da Bíblia, ninguém presta, né? Todo safado. Enquadramento. Enquadramento. Então, é dessa forma. É dessa forma. E sabe por quê? Quando a pessoa age dessa forma, ela está no enquadramento? Sabe por quê? Por quê, camaradas? Se você vê uma pessoa agindo dessa forma e você pedir para ela uma explicação sobre aquilo, a pessoa não vai saber dar. Por que ela não vai saber dar? Porque ela não sabe do que se trata. Ela só repete o que todo mundo fala. Às vezes ela vê alguém falando na TV, às vezes vê o vizinho falando, né? Ah, porra, tá todo mundo falando. Ah, já que tá todo mundo falando, eu vou falar também. Então, quer dizer, quando você age dessa forma, né? Ah, se tá todo mundo falando, então é verdade. Então, se está todo mundo falando, eu vou falar também. Só que você nem não sabe o porquê, você não procurou saber o porquê disso. Você não, só está vendo todo mundo falar, então eu vou entrar na onda também. Ou seja, quando você age dessa forma, é porque você está no enquadramento. E enquadramento, como eu falei, é um sistema de emborrecimento da nova ordem mundial. Ou seja, vamos simplificar e generalizar para você não estudar. Então, o que você vira? Papagaio de pirata. E papagaio de pirata por quê? Porque o papagaio, ele repete o que a pessoa fala. Só que o papagaio, ele não sabe o que significa aquilo. Ele não raciocina. Ele apenas repete o que a pessoa está falando. E isso é o que acontece com muitos camaradas aí. Eles agem como papagaio. Só repete o que todo mundo fala. Mas se você pedir uma explicação para essa pessoa, não precisa nem ser uma explicação profunda, a pessoa não vai saber te explicar por quê. Porque ela não sabe. Ela só repete o que todo mundo fala. Só um instante aqui, Lucas. Rapidinho aqui, deixa eu fechar aqui. Pronto, voltei. Então, é assim que funciona o enquadramento, camaradas. Então, tome cuidado. E agora, para um melhor entendimento para vocês, a parte 3 e a parte 4 eu vou falar já de assuntos que vinham ocorrendo nos dias atuais, né? E que tem muito a ver com a parte 1 e 2 aqui do que eu falei para vocês, tá bom, camaradas? Então, a primeira parte, né, foi a janela de Overton, para que vocês possam entender, e a segunda parte é enquadramento, que o enquadramento e a janela de Overton, elas sempre estão conectadas. E por que eu falo isso? Porque vocês sabem que uma mentira contada 100 vezes como verdade, ela se torna uma verdade. E uma verdade contada 100 vezes como mentira, ela se torna uma mentira. Então, aí que vem a janela de Overton e enquadramento. Aí na sua vizinhança, não tem as vizinhas fofoqueiras? Aí ficar falando lá, aquele vizinho lá é louco, maluco, não sei o quê, aquele vizinho aquilo, sei lá. E você acaba caindo na onda, aí chega em casa e fala pro marido, tá vendo aquele vizinho ali, ó? Ele é assim, assim, assado. Aí o marido pergunta, mas peraí, mas como tu sabe? Não, porque a vizinha me falou, ou seja, só porque a vizinha falou, é verdade? Às vezes ela falou por maldade, ou por não gostar da pessoa, então ela inventou aquilo. E você caiu nessa mentira, já de você, e o pior, você começa a repetir o que ela fala, sem ao menos saber a verdade. Ou seja, você entrou no enquadramento e virou mais um papagaio de pirata. É isso. Então vamos lá. Parte 4. Deixa aqui na parte 4. Parte 4 não, perdão, parte 3. Parte 3. Parte 3. Deixa eu ver aqui qual eu vou. Parte 3. Vamos lá. Redução da população.
muito se fala da redução da população, não é mesmo? Só que no sistema, quem faz parte do sistema religioso, ou quem já fez parte do sistema religioso, porque tem muito religioso que fala que saiu do sistema religioso. Ele pode ter saído do sistema religioso, mas o sistema religioso não saiu dele. Eles têm que, né, ficar atentos a respeito disso. A pessoa sai da igreja, mas a igreja não sai dela. Então, quer dizer, não mudou absolutamente nada. Então, o que acontece? Muitas dessas pessoas do sistema religioso, como eu posso falar, eles acreditam muito em datas, né? Datas, horários, né? Que tem data e hora marcada para quando chegar o dia, né? Eles receberem a notificação, né? E assistirem tudo de camarote. Tudo para eles é assim, né? Sendo que ao longo dos anos foi provado que não tem nada definido. Se for para acontecer, vai acontecer sem você ao menos saber. E por que eu estou falando isso? Porque muitos desses irmãos de igreja, irmãos e irmãs de igreja, eles são muito presos por datas. Por quê? Porque até hoje muitos deles acreditam que a redução da população não ocorre. Eles acham que a redução da população ainda vai acontecer. Olha que doideira, né? Que absurdo. Quer dizer, por que eles são assim? Porque eles já estão enraizados com esse lance de datas. Que tudo tem a data para acontecer, um ano para acontecer, porque teve o sonho, né, teve uma visão, então ele se prende com essas datas. Ou seja, lembra quando eu falei janela de Overton e depois enquadramento? Tá aí mais um. Né? Então, o que acontece? Se você que está assistindo aqui, essa live aqui no canal Rodrigues na Real, e faz parte do sistema religioso, ou você saiu do sistema religioso, só que o sistema religioso continua dentro de você, eu vou avisar para você, camarada, é o seguinte, a redução da população não tem data e hora para acontecer. Por quê? Porque ela já está acontecendo. Ela sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Tá? Ah, mas isso daí é absurdo. Eu vi que tem a data. Não, não tem data. Não tem data. Já ocorre. Ocorre com vacinas sabotadas, vacinas adulteradas, guerras mundiais, guerras civis, grandes genocídios, doenças, novas doenças, epidemias, pandemias, abortos. Abortos. Voluntário ou involuntário. Alguma coisa que, de repente, eu esqueci de falar, faz parte da redução da população. Tudo isso faz parte da redução da população. Tá? Não tem uma grande onde você será notificado pelo celular e você vai assistir de camarote todo mundo sendo exterminado e você lá só assistindo. Daí não existe, camarada. Não existe. Você pode ser um também, que pode fazer parte dessa tragédia. Então, se desconecte dessa fantasia, porque a redução da população ela já acontece. Eu vou falar o nome de um grupo aqui para vocês. Vocês já ouviram falar do grupo VENT? O grupo VENT é a sigla de Voluntary Human Extinction para o português, Movimento pela Extinção Humana Voluntária. Essa ONG ela foi fundada em 1991. Vou repetir, o nome do grupo é VENT, Voluntary Human Extinction Movement. Para o português, Movimento pela Extinção Humana Voluntária. Esse grupo aqui, camaradas, ele já esteve aqui no Brasil 2 vezes. Esse grupo aqui, né? Porque a gente sabe que o que a nova ordem mundial quer fazer é a revolução dos jovens. Mas depois eu chego nessa parte. E esse grupo já esteve aqui no Brasil 2 vezes, né? Ela esteve no Ceará e depois, se não me falha a memória, a segunda vez que ela veio para cá foi em Belém do Pará. Ela veio para recrutar jovens, né, para fazer parte desse grupo, desse movimento chamado VENT, que são um grupo de pessoas que eles apoiam a redução da população.
Ou seja, se você depara com um agente desse grupo Vent e você está com depressão, essa pessoa, né, essa célula, esse soldado do grupo Vent, ele vai acolher você para o grupo, com você com depressão, e o que ele vai fazer para você? Ele vai incentivar você, né, porque geralmente a pessoa que, quando entra em depressão, ela pensa em cometer suicídio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai incentivar a você cometer suicídio. Por quê? Porque você cometendo suicídio, você evita a superlotação do planeta. Então, esse grupo aqui, o VENT, ele é a favor da redução da população. Por quê? Para que o planeta não fique superlotado. Então, ele incentiva as pessoas a se matarem. E o pior, eles incentivam as pessoas a se matarem, só que antes eles são para que vocês matem as suas famílias primeiro e depois se matem, porque você vai estar colaborando, né, que o planeta Terra não fique superlotado. Olha só que coisa doentia. Então, quando aparece pessoas depressivas para eles, isso daí é um troféu de ouro para eles, porque a pessoa já está mal psicologicamente. Então, ele já faz de ela vai celebrando a pessoa para cometer suicídio, sim, só que antes para ele matar a família dele, para depois ele se matar. Eles têm que colaborar com esse grupo, tem que colaborar para que o planeta não fique superlotado. Grupo Vento. Já esteve aqui no Brasil 2 vezes. Povo aí do Ceará, povo de Belém, fiquem alertas aí, viu? Quando você deixa o seu filhinho aí até tarde aí brincando aí na rua aí sozinho, tá bom? A questão da população, né? A gente está vendo que vem ocorrendo aí essa pandemia aí do coronavírus, né? Realmente triste. E sobre isso, você pode ver que a FDA, que é a Food and Drug Administration, junto com a CDC, que é a Center for Disease Control and Prevention, estão sendo investigadas, porque elas prometeram que as pessoas que recebessem a segunda dose não seriam infectadas com o coronavírus. Só que não é isso que vem acontecendo. Pessoas estão sendo infectadas e estão morrendo. Então, marquem esse nome, FDA, que é Food and Drug Administration, e a CDC, que é a Center for Disease Control and Prevention. Anotem esses nomes aí, tá bom? Sobre a redução da população, vamos voltar aí no tempo, tá? Década de 20 ou 30, não lembro agora certo. Lá atrás, nessa época aí, tinha uma mulher chamada Margaret Sanger. A Margaret Sanger, ela fazia parte da Ku Klux Klan. E essa desgraça aí, essa piranha, era uma puta de uma racista. E ela foi uma das pioneiras aí, né, a fazer esse trabalho aí de redução da população. Só que na época, né, a Margaret Sanger, ela vivia nos Estados Unidos. Só que na época, o que a Ku Klux Klan queria fazer não era a redução da população, e sim a redução da população negra nos Estados Unidos. Então, o que essa Margaret Sanger fez? Ela criou clínicas clandestinas abortistas em bairros pobres dos Estados Unidos. Porque naquela época, 99% dos bairros pobres nos Estados Unidos eram formados por negros. Então, ela criava essas clínicas clandestinas abortistas, né, para evitar o crescimento, né, da sociedade negra dentro dos Estados Unidos. Margaret Sanger, racista, membro da Ku Klux Klan. Ela fazia isso. E vou mais além. Vocês já ouviram falar da Planet Parenthood, a maior empresa abortista do planeta? Então, quem criou essa Planet Parenthood, empresa abortista, que hoje é conhecida mundialmente, é a maior empresa abortista do planeta. É maior do que o Bill e Melinda Gates. Quem criou? Margaret Sanger. Margaret Sanger.
Então, daí, camaradas, vocês já podem ver que a redução da população já ocorre há anos. Não tem data, horário para acontecer. Ela já ocorre, ela já acontece. Entenderam agora? Tanto que se você for no Wikipedia agora, camarada, você não vai achar o nome Margaret Sanger como fundadora, porque se não me falha a memória, né, para não ficar feio, né, para essa empresa abortista, Planned Parenthood, porque já é feio, né? Criar uma empresa abortista já é feio pra caramba. Mas para ficar menos feio, parece que eles tiraram o nome da Margaret Sanger como fundadora, colocaram o nome de outra pessoa. Mas quem fundou, na verdade, foi Margaret Sanger. Dá para você, acho que se você procurar aí no Wikipedia, você vai achar aí da Planned Parenthood, tá bom? Então, redução da população já ocorre, camarada, tá? E só entrando na parte do coronavírus, você pode ver que a redução está sendo redução da população idosa. Idosa. Impressionante. E o que eu acho engraçado, camaradas, é o seguinte, é o quê? É que em 2016, a Itália, né, o governo italiano estava fazendo muitas reclamações porque o país estava se tornando um país de idosos. Por quê? Porque os jovens da Itália, assim que eles completavam a faculdade, eles saíam do país. Grande parte dos jovens, né? Então a Itália estava sendo tomada por velhos e o pessoal, o governo se queixava muito disso, né? Que estava até perdendo, o turismo estava até ficando fraco na Itália. 2016. Aí chega em 2020, vem o coronavírus. E qual é o primeiro país da Europa a ser afetado? Itália. E qual é o maior número de idosos no planeta que morreram? No planeta inteiro de coronavírus? Itália. Ou seja, a redução do idoso, da população idosa, é algo assim demoníaco, camaradas, tá? Demoníaco. Então, a redução da população, ela já ocorre, ela já existe, camaradas. Tá? Então, agora vamos aqui para a última parte. Perdão. A última parte, quarta parte. Quarta parte, eu vou falar para vocês sobre os caixões da FEMA. Né? Todo mundo fala dos caixões da FEMA, né? Impressionante, todo mundo sabe. Lembra quando eu falei lá no começo da live? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas quem conhece? Me dê alguém aí. Me dê um nome. Quem conhece? Porque saber todo mundo sabe. Falou de FEMA, todo mundo já sabe na ponta da língua o que falar. Todo mundo sabe. Quem conhece? Então vamos lá. A FEMA ela é uma organização emergencial dos Estados Unidos e unicamente dos Estados Unidos. Ela não é uma agência emergencial internacional, ou seja, internacional quando você trabalha para o planeta inteiro. E a FEMA ela é uma agência emergencial nacional. Ela só trabalha nos Estados Unidos e para os Estados Unidos. Agência emergencial por quê? Porque nos Estados Unidos tem terremoto, tem furacão, tem tsunami, tem vulcão, tem um pouquinho de tudo. Então, por isso que foi criada essa agência emergencial. Você pode ver que aqui no Brasil não tem agência emergencial. Por quê? Porque não tem nenhuma dessas. O Brasil não sofre de nenhuma dessas catástrofes naturais. Então, a FEMA trabalha nos Estados Unidos e nos territórios de domínio dos Estados Unidos. E quais são esses territórios de domínio dos Estados Unidos? Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas, Alasca, Havaí e as Ilhas Guam, no Japão. São territórios dos Estados Unidos. Então, a FEMA está nessas partes. Só que o que acontece? Aí vem o lance dos caixões.
né? Todo mundo fala dos caixões, né? Todo mundo sabe dos caixões, né? Só que aqueles caixões, camaradas aqui do canal Rodrigues na Real, não são caixões da FEMA. A FEMA ela não cria caixões, ela não constrói caixões. Aqueles caixões que vocês assistem em seus canais de estimação, na verdade, são baús de caixões. São baús de caixões construídos por uma empresa privada, chamada Vantage Productions Corporation. Tá? Existem outras empresas nos Estados Unidos similares à Vantage Productions Corporation. Só que eu vou dar a Vantage Productions Corporation, vou dar como principal, porque é o nome que tem mais destaque. Tá? Praticamente ela foi a pioneira desses baús de caixões. E porque a Vantage Productions Corporation criou e construiu esses baús de caixões? Porque lá nos Estados Unidos há uma grande preocupação com os lençóis freáticos, que os lençóis freáticos estão sendo contaminados. Aí você pergunta, estudo 17, o que é lençol freático? Os lençóis freáticos é a nossa reserva de água natural, de água doce, de água natural, que fica armazenado debaixo da terra. E por que fica armazenado debaixo da terra? Porque ela vem da chuva. Então é água doce. E ela fica armazenada debaixo da terra. E é a partir desses lençóis freáticos que nascem as bicas, nascem os rios, nascem as lagoas, os canais, as cachoeiras, queda d'água, enfim. Tudo nasce, tudo nasce a partir, né, dos lençóis freáticos. As nascentes, né? Vem tudo dos lençóis freáticos, que é essa grande quantidade de reserva natural de água que tem debaixo da terra, que vem a partir da água da chuva. Entenderam? Então, o que acontece? Quando você enterra a pessoa, né, em caixão de madeira, com o tempo, né, a madeira vai corroendo e o seu corpo vai, né, vai entrando em putrefação. Então, o que acontece? Quando o teu corpo vai entrando em putrefação, a gordura do seu corpo, o líquido do seu corpo, ela vai saindo, ela vai se esparramando. E como o caixão ele entra na parte de começar a estragar também, o que acontece? O líquido do que sai do seu corpo, que agora esqueci o nome, ela vai indo para debaixo da terra. Ela vai indo para debaixo da terra. E ela vai de encontro com os lençóis freáticos. Indo de encontro com os lençóis freáticos, o que acontece? A nossa reserva de água natural fica contaminada com o líquido do nosso corpo ali em decomposição. Então, esses baús de caixões, eles foram criados para isso. Você pode ver que os baús de caixões são de plástico, não é de madeira. São de plástico. Porque o plástico ele tem maior resistência debaixo da terra. Então, há essa preocupação nos Estados Unidos. Você pode ver que aqui no Brasil não tem empresas que constroem esses caixões de plástico. Por quê? Porque aqui no Brasil, quando eles enterram a pessoa, em volta não tem mais areia. Tudo ali já é cimentado. Já é tudo cimentado ali. Ou eles colocam bloco, enfim. Já é tudo protegido. Para evitar essa contaminação dos lençóis freáticos. Entenderam? Então, isso não tem nada a ver com a FEMA. Essa história de caixões da FEMA é uma teoria da conspiração. É uma teoria, não é nada real. Não é nada real. Eu sei que é muito difícil muitos camaradas assumirem que foram enganados durante todos esses anos. Eu sei que é difícil. Mas assim, camarada, se você quer despertar, se você quer saber a verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que foi enganado por todos esses anos. Você aceitando, você vai ver que você vai despertar de verdade. De verdade. E muita coisa que você não enxergava lá atrás, você vai começar a enxergar a partir de hoje, de agora. Você aceitando que foi enganado por todos esses anos. Tá? Então, esse lance de caixões da FEMA é uma mentira. Não existe. Não existe, nunca existiu. Tá bom, camaradas? Pode procurar, Vantage Productions Corporation, tá? Ah, mas por que ficar naquela área aberta? Porque não tem problema de ficar naquela área aberta, porque os caixões são de plásticos.
Eles não estragam. Não tem problema nenhum. Tá? E se você entrar no site da Vantage Productions Corporation, você vai ver baús de caixões até de bebês, de crianças. Tá bom, camaradas? Então, isso não tem nada a ver com FEMA. Não existe caixões da FEMA. Isso é uma grande mentira. Tá? É uma coisa que eu venho falando para muita gente há mais de 10 anos. Só que o que acontece? Sabe por que o pessoal ainda acredita? Ou você que está assistindo, sabe por que você ainda quer acreditar? Sabe por que você ainda quer acreditar? Porque além de eu estar falando, e além de eu estar explicando uma explicação profunda e lógica para você, você não quer entender. Você não quer entender, você não quer compreender. Por quê? Porque você quer alimentar o seu imaginário catastrofista. E outra, é só eu que estou falando. E milhares de pessoas estão falando que é Caxias da FEMA. E só eu estou falando que não é. Então, o que você vai? O que você faz? Eu vou com a maioria. Se está todo mundo falando que é porque é. Aí que eu falo para você. Se você está falando que acredita e está falando que é porque todo mundo fala que é, aí eu falo para você que você faz parte do enquadramento. Como eu falei na parte 2. Sendo que antes você entrou na janela de Overton. Viu? Como funcionam as coisas? Uma coisa liga a outra? Ou seja, mas está todo mundo falando, todo mundo fala. Então você acredita por causa disso, porque todo mundo fala. Se você é assim, é porque, camarada, você já era. Você já está no enquadramento. Ou você muda isso, ou você deixa derreter os últimos neurônios que lhe restam no teu cérebro. A decisão é sua. Você quer continuar nesse rebanho ou você quer sair dele? Você quer despertar de uma vez? Porque não adianta você chamar as pessoas de gado, sendo que você também é um gado. Porque o gado é assim. Se todo mundo falou, eu também vou neles. Eu também acredito neles. E se você agir dessa forma, é porque você também é gado, camarada. Me desculpe. E sabe, a pessoa simplifica, generaliza para não raciocinar. Então, como eu não quero raciocinar, então eu prefiro simplificar e generalizar. Então é isso que ocorre, né, quando o assunto é Caxias da FEMA. Vou repetir, né? É porque você está no enquadramento, você também é um gado. Eu não faço parte, estou completamente desperto, porque eu já trabalho com isso há anos, né? E por bem, tudo que eu faço no meu trabalho, eu sempre tenho uma visão cética, porque você tendo uma visão cética em tudo, você consegue se libertar, você consegue enxergar a Matrix, você consegue ver o que realmente está acontecendo. Agora não, você dar amém tudo que as pessoas falam, né, você não está desperto, você está roncando, está até agindo como um sonâmbulo na Matrix. Essa é a grande verdade, camaradas. Então, por isso que eu estou fazendo essa live especial para vocês no canal Rodrigues na Real. Uma live muito especial, né, que eu costumo falar nas minhas palestras, e até no canal fechado para membros no grupo. Quer dizer, isso daqui é uma riqueza de conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, né, no canal Rodrigues na Real, né, que eu agradeço muito por ele ter me dado essa oportunidade de falar isso para vocês. E, para quem não me conhece, esse é meu trabalho, camaradas. Esse é meu trabalho. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Porque se você só quer ouvir o que te agrade, você é gado também. Você está alienado. Agora, se você quer ouvir o que não te agrade, você está dando início de despertar. Agora vem um camarada e fala, isso 17, eu acho que você está enganado, porque tem muitas pessoas que falaram que já viram caminhão da FEMA, já viram ônibus da FEMA, van da FEMA, tudo da FEMA aqui no Brasil, né? Principalmente no estado de São Paulo. Tem muitas queixas de pessoas que falam que sempre viram alguma coisa da FEMA no estado de São Paulo. E quando a pessoa fala isso, até algumas pessoas vieram falar isso aí para mim, até pessoas que não acreditam nessa coisa de Illuminati Nova Ordem Mundial,
não acreditam, são totalmente céticos, não acreditam, eles vão procurar falar isso daí para mim. Olha, isso 17, eu já vi. E assim, você acreditando ou não em Nova Ordem Mundial, em Illuminati, você acreditando ou não em FEMA, mas já viu algo da FEMA, principalmente no estado de São Paulo, quando você fala isso daí para mim, eu acredito em você. Eu acredito em você. Sabe por quê? Porque eu também já vi. Só que o que eu vi e o que eu vou mostrar aqui para vocês não é, e o que vocês viram, não é essa FEMA dos Estados Unidos, essa agência emergencial dos Estados Unidos. Essa FEMA que vocês viram, provavelmente não, é geralmente a sigla de alguma empresa, né? Ou alguma abreviação, sempre de alguma empresa, ou algum órgão, enfim. E isso não tem nada a ver com a FEMA dos Estados Unidos. Tem nada a ver. Então, quando você viu um ônibus van com o nome FEMA, eu acredito que você viu, mas não tem nada a ver com a FEMA dos Estados Unidos, principalmente aqui no estado de São Paulo. E por que eu vou falar isso daí para vocês agora? Porque eu vou dar o nome daqui para vocês de todas as FEMAs que vocês viram, tá? Ou dentro ou fora do estado de São Paulo. Mas o que eu vou passar para vocês aqui é só do estado de São Paulo, tá? Porque o maior número de relatos que tem das pessoas verem algo da FEMA é no estado de São Paulo. Só que quando a pessoa vê o FEMA, ela já associa a FEMA com os Estados Unidos. Então tem essa coisa de paralaxe cognitivo, ou seja, eu estou vendo que o nome é FEMA, só que não tem um logotipo da FEMA dos Estados Unidos, então não é FEMA dos Estados Unidos, mas você quer acreditar que é. É meio síndrome de Pavlov. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome de Pavlov. Se não, procurem. Então, eu vou passar aqui para vocês as FEMAs que vocês viram por aí, tá bom? Que não tem nada a ver com a FEMA dos Estados Unidos, mas possui esse nome FEMA porque às vezes é alguma abreviação, né, de nome da família, ou é sigla, enfim. Não tem nada a ver. Então, vamos lá. As FEMAs aqui do Brasil. FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis. É uma faculdade. FEMA, Fundo Estadual do Meio Ambiente. É um órgão uma ONG que trabalha no meio ambiente. FEMA MGS é uma empresa de escritórios. FEMA Elétrica, loja de materiais elétricos. FEMA Automação é uma empresa que faz manutenção de máquinas industriais. FEMA Traduções é uma empresa de comunicação. FEMA Serviços de Assistência Médica é uma policlínica. FEMA CF é comércio de ferramentas, é uma loja. FEMA Transportadora, um serviço de transporte. FEMA Alojamentos. FEMA Clame é uma empresa de escritórios. FEMA, como está aqui? FEMA, não sei, deixa eu ver. FEMA Serralheria, perdão. FEMA Serralheria. É uma loja de ferramentas. FEMA Autopeças, outra loja. FEMA Clínica, com o Dr. Felipe Andrade. FEMA Clean é uma empresa de limpeza. FEMA Odontológica é uma agência de seguros. E não acabou, calma aí. Aqui. FEMA Ferreira Machado, empreendimento imobiliários. É uma desenvolvedora de imóveis. FEMA Metalúrgica. FEMA Fibras Comércio de Plástico Reforca. É uma empresa que fabrica plástico. FEMA Ferragens. É uma loja, outra loja. FEMA Serralheria. Outra loja com o mesmo nome. FEMA Comunicação Visual.
FEMA, adestramento de cães. FEMA, eletricidade. É uma loja de iluminação. E acabou. Então, são essas as FEMAs. Você ainda está querendo não acreditar? Você ainda não quer enxergar isso? Só colocar aí FEMA, digita aí FEMA. Aí entra no Google Maps ou no Google Earth. Eles vão indicar aí para vocês todas as FEMAs aqui no Brasil, tá bom? Então, aqui passando aqui a FEMA para vocês, tá bom? Isso não existe, nunca vai existir. Então, vocês têm que despertar e acordar e ver que nada disso não existe. Que tudo que falam para você, né? É porque assim, é só alguém falar mal dos Illuminati ou falar mal da nova ordem mundial, né? Não é só porque a pessoa está falando aquilo que é contra, que a pessoa esteja te passando a verdade, que ele seja uma pessoa honesta. Não, porque picareta tem em todas as áreas, tem em todas as partes. Então, é nisso que vocês têm que se ligar, camaradas. Vocês têm que largar essa ingenuidade, achando que todo mundo que fala de nova ordem mundial são pessoas honestas, pessoas do bem. Não. Picaretas estão em todas as partes. Tá bom? Então, já deu 1 hora aqui. Acho que deu para eu dar aqui a minha contribuição no canal RR, Rodrigues na Real. Eu agradeço, né, todos vocês que assistiram, todos, né, se vocês chegaram aqui até o final, né? Se caso você chegou até o final, deixe a mensagem, tá bom? E se você chegou até o final, agradeço de coração, tá bom? Porque o que eu passei aqui para vocês é para vocês conhecerem, não saberem. E por que eu falei, né, de FEMA no final, redução da população, principalmente de FEMA? Porque para você entender o que é janela de Overton e o que é enquadramento. Ou você continua repetindo o que todo mundo fala, ou você se torna o diferencial no meio dessas pessoas. Esse é o verdadeiro despertar. Então, Rodrigues, na real, muito obrigado, tá? Quando precisar de mim aí, só me chamar, que eu faço mais outro vídeo. Espero que o seu canal continue crescendo, para que possamos fazer uma live juntos no seu canal, né? E agradecendo por esse espaço, e espero ter ajudado e colaborado aí a todos vocês aí que estão inscritos no canal Rodrigues na Real no YouTube, tá bom? Então, um abraço para todos vocês, tá? Chegou a hora de vocês despertarem, saírem desse enquadramento, saírem dessa síndrome de Pavlov e começarem a conhecer os bastidores dessa nova ordem mundial e começar a conhecer de uma forma profunda e não de forma superficial. Porque se vocês ficarem só de forma superficial, como falei, vocês só vão saber e nunca vão conhecer. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, Rodrigues. Um abraço aí, sucesso no teu canal, camarada. Foi uma honra, um prazer, cara. Um prazer. Espero que o teu canal continue crescendo e muito. E um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado mesmo. E, para fechar, né, se inscreva no canal Rodrigues na Real. Vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Então, deixando mais aqui, mais um agradecimento, né? E me despedindo aqui de todos vocês. Porque eu fiz essa live com maior alegria, né? Porque a minha alegria é essa, é despertar as pessoas. Obrigado a todos e nos vemos em breve aí, né? Numa possível live aí, junto com o Antônio Rodrigues. Abraço a todos vocês. Falou!